O Orçamento Municipal para 2014 foi esta semana aprovado numa Assembleia Municipal que se estendeu por 2 sessões, segunda e terça-feira, depois de ter sido aprovado na Câmara com 9 votos a favor, 3 abstenções e 1 contra. O documento passou na Assembleia com 31 votos favoráveis, 8 abstenções e apenas 6 contra. Rui Moreira, presidente da autarquia, começou por apresentar o orçamento aos deputados municipais. No que respeita ao orçamento para 2014, gostaria de destacar alguns aspectos que considero essenciais e dos quais queria dar nota nesta Assembleia Municipal. O orçamento para 2014 cifra-se, como sabem, e conforme vos foi distribuído, em 184,5 milhões de euros, apresentando um crescimento de 3,4%, ou seja, de 6 milhões de euros face a 2013. É um orçamento, note-se, que reflete opções e compromissos que foram legitimamente, repito, legitimamente assumidos em anos transatos. Compromissos esses que não podem deixar de ser honrados pelo município. Tal como é referido no relatório, é um orçamento de transição, explicável pelo facto deste Executivo apenas ter tomado posse em finais de outubro do corrente ano. A construção do orçamento teve por referência os grandes eixos estratégicos identificados no programa eleitoral, ou seja, a coesão social, a economia e o emprego e a cultura e o desenvolvimento, sem que tenham sido esquecidas todas as outras áreas em que a atuação do município é relevante e decisiva para a qualidade de vida dos cidadãos. Em concreto, a previsão das receitas e das despesas para 2014 ascende a 184,5 milhões de euros. A receita corrente atingirá um montante de 147,3 milhões de euros, que suportará a despesa corrente de 136,8 milhões de euros, o que permitirá um saldo corrente com superávit de 10,5 milhões de euros, que financiará despesas de capital e também amortização da dívida. O saldo global efetivo será de 7 milhões e meio de euros, superior em 1,8 face a 2013. Em 2014, a dívida de médio e longo prazo continuará a reduzir-se, estimando-se que essa diminuição seja de 8,1 milhões de euros, 8,5% face a 2013, cumprindo-se o objetivo de redução da dívida bancária. No que respeita à receita, é relevante o peso das receitas fiscais, que ascendem a 92,1 milhões de euros e constituem a maior fonte de receita do orçamento, representando 49,9% da receita total e 62,5% da receita corrente. Sublinhe-se que, comparativamente a 2013, as receitas fiscais reduzem-se em 4,6 milhões de euros, ou seja, 4,7%, para o que contribuem a diminuição do IMI e do IMT, 2,4 e 2,3 milhões de euros, respectivamente. A taxa de IMI foi reduzida de 0,4 para 0,36 para os prédios urbanos avaliados, medida que representa uma redução de 10% na fatura dos contribuintes. Manteve-se a redução da taxa de derrama a aplicar às empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros, 1,2% do lucro tributável não isento, correspondendo a menos de 20% face à taxa máxima aplicável, que é de 1,5%. No âmbito da receita, é ainda de destacar a redução muito significativa das transferências do Estado, que face a 2013 diminuem 5,3%, isto é, 1,3 milhões de euros, e as do Ministério da Educação e Ciência, que reduzem 8,26%, ou seja, 350 mil euros. Acresce ainda a ausência de contribuições do Prohabita e a quebra nas receitas em projetos com financiamento comunitário de 62,3%, cerca de 5,7 milhões de euros, dada a transição entre quadros comunitários e o consequente atraso na publicação de regulamentos do novo quadro 2014-2020. Assim, comparativamente a 2013, a receita corrente decresce 5,1%, por força dos impostos diretos e indiretos
e da venda de bens e serviços correntes, e a receita de capital aumenta 59,4%. No que concerne à despesa, destaca-se o peso dos encargos com pessoal, que ascendem a 65,3 milhões de euros e representam 35,4% do orçamento da despesa. Mesmo mantendo-se as restrições às valorizações ou acréscimos remuneratórios, as despesas com pessoal aumentam de 4,4% face a 2013, essencialmente por força do enorme aumento das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações e também da integração do pessoal afeto à Fundação de Ciência e Desenvolvimento. Assinale-se a nossa prudência na manutenção da dotação das remunerações ilíquidas, face à possibilidade de declaração de inconstitucionalidade da medida de redução remuneratória prevista na Lei do Orçamento de Estado. Nas transferências correntes, realça-se o início da ativação de apoios no âmbito do Fundo de Solidariedade para apoio às famílias mais vulneráveis, em estreita articulação com a rede social, cujo papel será reforçado neste ano com €500 mil, valor que o Executivo pretende fazer crescer nos próximos anos. O crescimento do orçamento é feito sobretudo em função do aumento da despesa de investimento, mantendo-se o investimento na habitação social como uma prioridade. São de destacar também as intervenções na consolidação dos terrenos da Escarpa das Fontainhas e do Palácio Cristal, para além da finalização da requalificação das ruas Mouzinho da Silveira e Flores e da requalificação da Avenida da Boa Vista. Investimentos esses anteriormente assumidos e que estão contratualizados pelo município. Na cultura, outro dos objetivos estratégicos deste Executivo, para além dos apoios aos projetos relacionados com atividades culturais dos teatros Rivoli e Campo Alegre, das fundações de Serralves e da Casa da Música e às obras de requalificação da Torre dos Clérigos, destaca-se o reforço de €325 mil no programa Cidade Aberta, que permitirá a reprogramação da Galeria Municipal no Palácio Cristal e a primeira edição do Fórum do Futuro. Correlacionada com o desenvolvimento social e com a energia social, a economia e emprego, outro dos grandes eixos estratégicos para a cidade, prevê a inscrição do projeto de dinamização económica da cidade, que pressupõe a dinamização de políticas para atrair o investimento, contribuir para a sustentabilidade das empresas e promover o empreendedorismo. Destacam-se aqui projetos como a reabilitação desejável do Mercado Bolhão, o desenvolvimento do Centro de Congressos e a utilização do antigo matador municipal. Para esse efeito, o município recorrerá a parcerias institucionais adequadas e ou a fundos do novo quadro comunitário que até hoje não conhecemos. Na reabilitação urbana, para além da reabilitação da Baixa, como alavanca para inverter a tendência demográfica da cidade e aumentar a competitividade, vai ser dada especial atenção à zona oriental da cidade, destacando-se o plano de pormenor para a Avenida Fernão de Magalhães e da zona envolvente, incluindo as zonas degradadas da Póvoa, Eirinhas e Antas, entre o campo 24 de Agosto e a Praça Francisco Sá Carneiro. Este é, pois, minhas senhoras e meus senhores, senhores deputados, um orçamento de transição, fortemente condicionado pela quebra significativa das receitas correntes, como eu já disse, fortemente também condicionado pelos compromissos legítimos que foram assumidos pelo anterior Executivo, mas também já com a marca desse Executivo, e por essa mesma razão estou à vossa inteira disposição para o discutir. Muito obrigado. A oposição levantou várias dúvidas, nomeadamente acerca da credibilidade da previsão da receita. O Bloco de Esquerda lembrou as dificuldades com que se depara o Executivo. É verdade que há aqui um dado incontornável. Tem a ver com a atuação do Governo PSD, CDS-PP, que escolheu asfixiar financeiramente o poder autárquico. Para 2014, o total das transferências do Orçamento de Estado para a administração local, no valor de 2,3 mil milhões de euros, é inferior em 500 milhões a 2010. No caso do Porto, há
esta evidente diminuição de 5% das verbas do Orçamento de Estado. Mas há um outro aspecto que muito penaliza a cidade do Porto. É que o mesmo governo também decidiu cortar o financiamento ao IRU. E por força dessa circunstância, o município do Porto pode dizer-se, sem qualquer hipótese de desmentido, vai ser o município mais penalizado do país em 2014. Mais penalizado. Já o PSD considerou que as previsões do Executivo poderão ser demasiado otimistas. Todos os indicadores macroeconómicos, aliás, estão na própria introdução do relatório do Orçamento, não apontam, obviamente, para 2014, para uma situação muito diferente da 2013 e até da 2012, com o crescimento do produto abaixo de 1%, e mais importante ainda, com o crescimento do rendimento nacional, que é mais importante que o produto, que é a verba que fica no país, abaixo ainda disso. Ou seja, não é de perspectivar, portanto, grande volume de receitas, nomeadamente dos impostos. Rui Moreira explicou que, pelo contrário, o Executivo foi muito cauteloso em matéria de previsão orçamental. Em primeiro lugar, quanto às receitas fiscais, esteja tranquilo, Sr. Deputado, nós não estamos a sobrevalorizar as receitas fiscais. Em termos de orçamento, estamos a tomar medidas que lhe podemos dizer que são de prudência, como o Sr. Deputado recomenda, e eu creio que a técnica das contas públicas recomenda. E neste município tem sido uma tradição de haver essa prudência e posso-lhe garantir que ao nível das receitas fiscais, os valores que nós consideramos para 2014, em qualquer das receitas fiscais, são valores inferiores àqueles que se verificaram em 2013. Posso-lhe dizer, por exemplo, em termos da derrama, que é a grande dúvida que o Sr. Deputado tem, e eu compreendo. A derrama tem tido, ao longo dos últimos anos, uma variação quase incompreensível. Eu vou-lhe dar aqui alguns números, não do valor absoluto, porque maçava aos senhores deputados, mas para terem a ideia de como é que a derrama se comporta. Em 2015, relativamente a 2014, a derrama baixou subitamente 25,6%. Em 2006, baixou 18,26%. Em 2007, subitamente, aumentou 20%. Em 2008, baixou 7%. Em 2009, subiu 19,22% e em 2010 baixou 20%. E assim, portanto, podia-lhe dizer por aqui fora. Mas posso-lhe dizer que em 2013, só em 2013, o valor final do ano será provavelmente 16 milhões. Neste momento, até dia 8 de novembro, o último quadro que eu tenho aqui, estava com valor de 14.739.959. Portanto, compreenderá que, relativamente à derrama, o valor que nós consideramos é um valor de prudência. Já a CDU atacou o documento apresentado pelo Executivo. No seu conteúdo e na forma como ele foi elaborado e divulgado, que revelam pontos e traços de continuidade política relativamente ao passado recente. E confesso, Sr. Presidente da Câmara, que eu não gostava de ter dito o que acabei de dizer. E não gostávamos de ter razão, mas parece que os pontos de contacto entre a maioria PSD-CDS, liderada pelo Dr. Rui Rio, e a atual maioria CDS, independentes, PS, ex-PSDs, provavelmente futuros PSDs, liderada pelo Dr. Rui Moreira, apresenta de facto uns pontos de contactos absolutamente incontornáveis, traços unificadores e laços de continuidade que são quase indesmentíveis. PS e independentes defenderam o orçamento que acabariam por aprovar por larga maioria. Este orçamento merece o nosso inteiro acordo. Eu quase diria que merece o nosso aplauso. Não merece porque não é o nosso orçamento verdadeiramente, porque há aqui algumas coisas que, na verdade,
com o PS a fazer o orçamento seria seguramente diferente. Não era espetacular, era o orçamento do PS. E é, portanto, aquilo que nós consideramos de facto um bom orçamento. É preciso começar por dizer que este orçamento é feito em circunstâncias verdadeiramente especiais, para não dizer outra coisa. Este Executivo tem umas semanas de exercício e, portanto, naturalmente, que não tem as mesmas condições de preparação e elaboração que teria se estivesse na sua situação ao longo do ano todo. Também nós não estamos contentes com a queda de investimentos, Srs. Deputados. Não estamos. Agora, as alternativas são sempre as mesmas. A tal que existia talvez há 12 anos atrás, quando aqui veio falar de que os orçamentos tinham mais de 40 ou 50 milhões que têm hoje, porque o recurso ao endividamento desregrado era bandeira e apanágio. Agora esses tempos acabaram. E se a receita corrente não aumenta, não vamos a correr a endividar-nos até não poder mais para que os senhores tenham um orçamento que chega à cifra dos 200 milhões. Não vamos. Não vamos. No final, o orçamento para 2014 foi aprovado com os muito expressivos 31 votos a favor, 6 contra e 8 abstenções. Na segunda-feira, a questão da receita foi a mais abordada, com a oposição a questionar a sua exatidão. Eu percebo que isto seja uma receita importante, são 19 milhões de euros no orçamento municipal, embora este valor estimado pela Câmara seja, quanto a mim, ou esteja, quanto a mim, mal estimado. Estimado por defeito, a não ser que haja aqui uma espécie de gato escondido com o rabo de fora. E porquê é que eu digo que está mal estimado? Porque aponta, em termos de perspectiva ou de previsão, um valor que, por comparação com 2013, é inferior e, simultaneamente, deveria ser superior em 3,5% pelo menos, ou à volta de 3,5%, Sr. Presidente da Câmara. Porquê é que eu digo 3,5%? Porque os senhores dizem na primeira página do relatório do orçamento, logo no primeiro parágrafo, que o orçamento da Câmara Municipal se assume como partindo dos mesmos pressupostos macroeconómicos que o Orçamento de Estado aprovado recentemente. Ora, se assim é, o Sr. Presidente da Câmara deve saber muito bem que as receitas fiscais neste país, na proposta do Orçamento de Estado, estão previstas a aumentar 13,5%. É afirmado aqui a diminuição desta taxa não iria provocar por si só efeitos significativos ao nível da redução da carga fiscal dos contribuintes residentes no município do Porto. Eu acho que esta afirmação é que é grave, sabe, Sra. Deputada. E é grave porque, na conjuntura atual, qualquer que seja a diminuição da carga fiscal para os contribuintes chamados da classe média ou da classe média baixa, que eram os que podiam beneficiar desta restituição, era sempre e em qualquer medida uma redução significativa, por mais pequena que individualmente ela fosse. Em 2013 foram entregues 111.317 declarações de IRS. Isto representaria uma poupança média para o contribuinte de 8,53 €. Eu sei, Sr. Deputado, que esta verba lhe pode parecer muito significativa para aliviar o bolso dos portugueses. Mas, na verdade, como o senhor bem sabe, aquilo que aconteceria é que à classe média isto representaria provavelmente uma poupança de 2 ou 3 euros, porque seriam as pessoas com maiores rendimentos que beneficiariam largamente desta medida. Nós, de facto, tomamos os fatores macroeconómicos que vêm escritos no orçamento, como não podia deixar de ser, mas relativamente à verba que inscrevemos aqui, é a verba que nos é indicada exatamente pelo Ministério das Finanças, ou seja, não há, isto vem da Administração Central. Quando nós dizemos que o valor dos 5% corresponde a 19.001.484.00, estamos apenas a cumprir aquilo que nos é comunicado pela Administração Central. Queremos começar por salientar que esta é uma proposta cujos valores vêm na continuidade há vários anos, nunca foi alterado. É uma perspectiva em relação à redução da derrama para
empresas com volumes de negócios inferiores a 150 mil euros ser demasiado, do nosso ponto de vista, pequena esta redução. A Câmara é até mais otimista que o PST quanto à evolução favorável da economia no próximo ano de 2014. De facto, o que aqui está em causa, portanto, supõe manifestamente uma evolução, digamos, dos índices macroeconómicos bem melhor do que aquelas que apontam os indicadores que têm sido previstos por várias instâncias, inclusive pelo próprio Governo. Em 2012, este município baixou o valor de 1,4 para 1,2 para as empresas com faturação abaixo de 150 mil euros. Também quanto ao valor inscrito no orçamento, não, Sr. Deputado, não é uma imaginação fértil da nossa parte aquilo que nós inscrevemos também por imposição, porque infelizmente o Estado Central resolveu, há bastante tempo resolveu instruir os municípios quais eram os montantes que deveriam considerar como receita. E isso aconteceu porque houve municípios que inscreveram durante muitos anos nas suas contas valores que depois não se concretizavam. E, portanto, o valor da derrama que está aqui inscrita é média da derrama nos últimos 24 meses. Em segundo lugar, queria também dizer ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que eu concordo com as suas preocupações relativamente às pequenas e às microempresas e também às empresas médias, mas sabe que me preocupam mais aquelas que neste momento dão prejuízo. Aquelas que dão lucro e que podem de alguma maneira contribuir para o bem comum, não me preocupam tanto. E, portanto, neste momento, e considerando que o Estado Central determina, por um lado, os valores que nós podemos colocar nos orçamentos em termos de receitas, porque determina isso de uma forma absolutamente ditatorial. Veremos a mesma discussão, se quiserem, relativamente ao IMI e relativamente ao IMT. Considerando também que as transferências do Estado Central este ano, que vamos entrar, serão significativamente menores. Considerando, por exemplo, que relativamente ao Pro-Habita, que era, como sabem, fundamental para nós intervirmos na área social, nós consideramos que neste momento, por muito que nos custe, não temos condições para baixar esta taxa de derrama. Se as coisas correrem bem no futuro, esperemos consegui-lo naturalmente.